Santo do dia, 20 de agosto, São Bernardo de Claraval, Papa Bento XVI. Audiência geral, Praça de São Pedro, quarta-feira, 21 de outubro de 2009. Queridos irmãos e irmãs, hoje gostaria de falar de São Bernardo de Claraval, chamado o último dos padres da Igreja, porque no século XII, mais uma vez, renovou e tornou presente a grande teologia dos padres. Não conhecemos os pormenores os anos da sua infância, sabemos contudo que ele nasceu em 1090 em Fontaines na França, numa família numerosa e discretamente abastada. Ainda jovem, prodigalizou-se no estudo das chamadas artes liberais, especialmente da gramática, da retórica e da dialética, na escola dos cônegos da igreja de Saint-Worlis, em Châtillon-sur-Seine e amadureceu lentamente a decisão de entrar na vida religiosa. Por volta dos 20 anos entrou em Citeaux, uma fundação monástica nova, mais ativa em relação aos antigos e veneráveis mosteiros de então e, ao mesmo tempo, mais rigorosa na prática dos conselhos evangélicos. Alguns anos mais tarde, em 1115, Bernardo foi enviado por Santo Estevão Harding, terceiro abade de Citeaux, para fundar o mosteiro de Claraval, Clairvaux. Aqui o jovem abade tinha apenas 25 anos, pôde apurar a própria concepção da vida monástica, e empenhar-se em pô-la em prática. Olhando para a disciplina de outros mosteiros, Bernardo recordou com decisão a necessidade de uma vida sóbria e comedida, tanto à mesa como no vestuário e nos edifícios monásticos, recomendando o sustento e a atenção aos pobres. Entretanto, a comunidade de Claraval tornava-se cada vez mais numerosa, e multiplicava as suas fundações. Nestes mesmos anos, antes de 1130, Bernardo iniciou uma ampla correspondência com muitas pessoas, quer importantes quer de modestas condições sociais. Às muitas cartas deste período é preciso acrescentar numerosos sermões, assim como sentenças e tratados. Remonta sempre a este tempo a grande amizade de Bernardo com Guilherme, abade de Saint-Thierry, e com Guilherme de Champeaux, figuras entre as mais importantes do século XII. A partir de 1130, começou a ocupar-se de muitas e graves questões da Santa Sé e da Igreja. Por este motivo teve que sair cada vez mais do seu mosteiro, e por vezes da França. Fundou também alguns mosteiros femininos, e foi protagonista de um vivaz epistolário com Pedro o Venerável, abade de Cluny, sobre o qual falei na quarta-feira passada. Dirigiu sobretudo os seus escritos polêmicos contra Abelardo, um grande pensador que iniciou um novo modo de fazer teologia, introduzindo sobretudo o método dialético-filosófico na construção do pensamento teológico. Outra frente contra a qual Bernardo lutou foi a heresia dos cátaros, que menosprezavam a matéria e o corpo humano, desprezando, por conseguinte, o Criador. Ele, ao contrário, sentiu-se no dever de assumir a defesa dos judeus, condenando as manifestações de antissemitismo cada vez mais difundidas. Devido a este aspecto da sua ação apostólica, algumas dezenas de anos mais tarde, Efraim, rabino de Bonn, dirigiu a Bernardo uma vivaz homenagem. Naquele mesmo período o santo abade escreveu as suas obras mais famosas, como os celebérrimos sermões sobre o Cântico dos Cânticos. Nos últimos anos da sua vida, a sua morte verificou-se em 1153. Bernardo teve que limitar as viagens, sem contudo as interromper totalmente. Aproveitou para rever definitivamente o conjunto das cartas, dos sermões e dos tratados. Merece ser mencionado um livro bastante particular, que ele terminou precisamente neste período, em 1145, quando um seu aluno, Bernardo Pignatelli, foi eleito Papa com o nome de Eugênio III. Nesta circunstância, Bernardo, como padre espiritual, escreveu a este seu filho espiritual o texto de Consideratione, que contém ensinamentos para poder ser um bom Papa. Neste livro, que permanece uma leitura conveniente para os papas de todos os tempos, Bernardo não indica apenas como desempenhar bem o papel de Papa, mas expressa também uma visão profunda do mistério da Igreja e do mistério de Cristo, que no final se resolve na contemplação do mistério de Deus Trino e Uno. Deveria ainda prosseguir a busca deste Deus, que ainda não é bastante procurado, escreve o santo abade, mas talvez se possa procurar melhor e encontrar mais facilmente com a oração do que com o debate.
Ponhamos então aqui um ponto final no livro, mas não na pesquisa, no estar a caminho rumo a Deus. Gostaria de me deter agora só sobre dois aspectos centrais da rica doutrina de Bernardo. Eles referem-se a Jesus Cristo e a Maria Santíssima, sua mãe. A sua solicitude pela participação íntima e vital do cristão no amor de Deus em Jesus Cristo não contribui com novas orientações para o estatuto científico da teologia. Mas, de modo mais do que decidido, o abade de Clairvaux configura o teólogo com o contemplativo e com o místico. Só Jesus, insiste Bernardo diante dos complexos raciocínios dialéticos do seu tempo, só Jesus é mel para os lábios, cântico para os ouvidos, júbilo para o coração, mel in ore, in aurimelos, in corde iubilum. Vem precisamente daqui o título, a ele atribuído pela tradição, de Dr. Mellifluus. De facto, o seu louvor de Jesus Cristo escorre como o mel. Nas extenuantes batalhas entre nominalistas e realistas, duas correntes filosóficas da época, o abade de Claraval não se cansa de repetir que um só nome conta, o de Jesus de Nazaré. Todo o alimento da alma é árido, confessa, se não for aspergido com este óleo, insípido, se não for temperado com este sal. Aquilo que escreves para mim não tem sabor, se nisso eu não ler Jesus. E conclui, quando discutes ou falas, para mim nada tem sabor, se eu não ouvir ressoar nisso o nome de Jesus, sermones in cantica canticorum. De facto, para Bernardo o verdadeiro conhecimento de Deus consiste na experiência pessoal, profunda de Jesus Cristo e do seu amor. E isto, queridos irmãos e irmãs, é válido para cada cristão. A fé é antes de tudo encontro pessoal, íntimo com Jesus, é fazer a experiência da sua proximidade, da sua amizade, do seu amor, e só assim se aprende a conhecê-lo cada vez mais, a amá-lo e a segui-lo sempre mais. Que isto se verifique com cada um de nós. Noutro célebre sermão no domingo entre a oitava da Assunção, o santo abade descreve em termos apaixonados a íntima participação de Maria no sacrifício redentor do Filho. Ó Santa Mãe, exclama ele, deveras uma espada trespassou a tua alma. A violência da dor trespassou de tal modo a tua alma, que justamente podemos chamar-te mais do que mártir, porque em ti a participação na paixão do Filho superou muito em intensidade os sofrimentos físicos do martírio. Bernardo não tem dúvidas, per Mariam ed Jesum, através de Maria somos conduzidos até Jesus. Ele testemunha com clareza a subordinação de Maria a Jesus, segundo os fundamentos da Mariologia tradicional. Mas o corpo do sermone documenta também o lugar privilegiado da Virgem na economia da salvação, após a particularíssima participação da Mãe, compácio, no sacrifício do Filho. Não por acaso, um século e meio depois da morte de Bernardo, Dante Alighieri, no último canto da Divina Comédia, colocará nos lábios do Dr. Mellifluus a sublime oração a Maria, Virgem Mãe, filha do teu Filho, humilde e nobre mais do que qualquer criatura, termo fixo do eterno conselho. Estas reflexões, características de um apaixonado por Jesus e Maria como São Bernardo, provocam ainda hoje de modo saudável não só os teólogos, mas todos os crentes. Por vezes pretende-se resolver as questões fundamentais sobre Deus, sobre o homem e sobre o mundo unicamente com as forças da razão. São Bernardo, ao contrário, solidamente fundado na Bíblia e nos padres da Igreja, recorda-nos que sem uma fé profunda em Deus, alimentada pela oração e pela contemplação, por uma relação íntima com o Senhor, as nossas reflexões sobre os mistérios divinos correm o risco de se tornarem uma vã prática intelectual, e perdem a sua credibilidade. A teologia remete para a ciência dos santos, para a sua intuição dos mistérios do Deus vivo, para a sua sabedoria, dom do Espírito Santo, que se torna um ponto de referência do pensamento teológico. Juntamente com Bernardo de Claraval, também nós devemos reconhecer que o homem procura melhor e encontra mais facilmente Deus, com a oração do que com o debate. No final, a figura mais verdadeira do teólogo e de cada evangelizador permanece a do apóstolo João, que apoiou a sua cabeça no coração do Mestre. Gostaria de concluir estas reflexões sobre São Bernardo com as invocações a Maria, que lemos numa sua bonita homilia. Nos perigos, nas angústias, nas incertezas, diz ele, pensa em Maria, invoca Maria.
Que ela nunca abandone os teus lábios, nem o teu coração, e para obteres a ajuda da sua oração, nunca esqueças o exemplo da sua vida. Se a segues, não te podes desviar, se lhe rezas, não te podes desesperar, se pensas nela não podes errar. Se ela te ampara, não cais, se ela te protege, nada temes, se ela te guia, não te cansas, se ela te é propícia, alcançarás a meta. Fonte: Livraria Editrice Vaticana.